E aí, galera? Beleza? Tudo bem? Vamos começar um novo mês aí de aulas online. Tomara que seja o último, né? Que aí vem férias. E aí a gente, se Deus quiser, no próximo mês a gente está dentro de sala de aula, tá? Ah, tá dando um pouquinho de contraste a luz aqui, né? Olha só o contraste mudando. Mas eu acho que não vai atrapalhar a gente, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o modelo do nosso roteiro, tá? Hoje é para o pai de vocês estar lá na escola indo buscar o roteiro. Fala para o pai, olha pai, vai buscar o meu roteiro, porque senão eu vou atrasar minhas atividades, tá? Fala para ele ir lá pegar, tá? E o professor, eu vou estar lá na escola hoje, tá? A partir da 1 hora, tá bom? E aí, o professor, para ele está tentando otimizar o tipo de serviço que ele faz, porque ele demora muito tempo para fazer esse roteiro, tá bom? E aí, eu descobri um jeito que é melhor, porque eu fazer o roteiro, eu ia pagando todas as matérias e colocando tudo, né? E aí eu pensei, se eu pegar... o celular desligou, por quê? Se eu pegar, eu vou tentar pôr o tablet para carregar aqui e ligar, para me mostrar o modelo para vocês, que eu não imprimi ele ainda, para mim, certo? Se eu pegar e fazer por matéria, vai me ajudar, né? Porque eu pego um específico, uma matéria específica, e já coloco ela inteirinha lá com suas datas específicas, né? O que que isso vai mudar principalmente para vocês? Olha só, antigamente no nosso roteiro anterior, a gente tinha todas as páginas, todas as datas seguidas em ordem, né? Agora não. Agora o que que vai acontecer? Eu vou ter lá primeiro somente as aulas que eu vou dar de matemática e as datas daquela aula, né? Por exemplo, hoje é dia 1º do 6. Então eu vou lá em matemática, o tablet está ligando, eu vou lá em matemática e vou procurar o dia 1º do 6 para ver se eu tenho alguma aula de matemática. Opa, eu não tenho aula de matemática. E aí a próxima matéria é o quê? Português. Eu vou lá na matéria de português e vou procurar no dia 1º do 6 se eu tenho alguma matéria, né? Se eu tenho alguma matéria para ser feita no dia primeiro, né? E aí, isso eu vou fazer em geografia, eu vou fazer em arte, vou fazer em ensino religioso, vou fazer em todos, tá? Por exemplo, pode ter dia que eu tenho aula de matemática no dia primeiro, por exemplo, hoje, pode ter que eu tenha aula de matemática, de português, de ciências e geografia, pode ter que eu tenha aula de português e matemática, pode ser que eu tenha só aula de matemática, tá? Então, a gente vai ter que se organizar desse jeito, tá? Parece ser um pouquinho complicado para vocês buscarem, mas não, não é, tá? O professor vai pausar aqui o vídeo, eu já volto até o tablet ligar para me mostrar o modelo do roteiro para vocês. Tá bom, vamos lá. Olha só, o tablet liga aqui, o professor já tem um roteiro, né? O roteiro vai estar desse jeito aqui. Foca, foca. Isso, tá vendo só? Olha só, tem um texto que eu fiz aqui em cima explicando a mudança, né? E falei que ia explicar melhor aqui em vídeo, que é isso que eu tô fazendo. A primeira matéria que eu tenho aqui é a matéria de matemática, tá vendo? E aí tudo... Opa, se eu pôr a mão aqui, isso, o contraste ajuda. Se eu tenho aqui a matéria de matemática e todas as datas que eu tenho as minhas aulas de matemática. Por exemplo, a aula de matemática vai começar lá no dia 1º? A gente, hoje a gente já tem uma aula de matemática, né? E aí eu vou fazer ela. A próxima aula de matemática é só no dia 3. Mas olha só, beleza, opa, achei a aula que é a de hoje, então já achei e não vou procurar mais. Não, pode ser que hoje eu tenha mais matérias. Por exemplo, eu vou lá em português. Olha só, português. Tá lá português, com a matéria e as datas das suas atividades, né? Eu tenho alguma atividade aí no dia 1º? Não, né? Opa, dia 1º não tem aula de português, né? Vai começar lá no dia 2, tá? E aí vamos repassando. Português, aí eu tenho ciências, né? Olha só, ciências ela vai utilizar até 2 folhas. Veja só, ela vai usar o finalzinho de uma folha e o restante da outra, né? Tá lá, ciências. Ciências eu tenho aula no dia 1º, tá certo? Então opa, contraste, contraste, isso. É assim que vai trabalhar, tá bom? Eu não tenho mais, tipo assim, tal dia, esse dia é isso, esse dia é isso, esse dia em ordem certinho. Por quê? Porque demorava muito para mim fazer o roteiro. E assim foi bem mais rápido, tá? Porque aí eu pego só um livro, só uma matéria e vou desenvolvendo ela, tá certo? E aí, a gente vai fazer assim,
todo dia você vai olhar todas as matérias se tem aula daquela matéria naquele dia, tá? Não olha apenas uma e fala, opa, achei a matéria de hoje. Não, pode ser que tenha aquela matéria que você achou e outra, certinho? Tá? Então, em respeito ao roteiro, é isso aí, tá? Agora, a gente vai passar para as matérias que a gente vai estudar. Por que eu já vou fazer tudo nesse vídeo? Porque, geralmente, quando a gente inicia o mês, o que eu faço? Eu faço muitos testes sobre as matérias anteriores, né? Para ver se todo mundo pegou, está todo mundo ok. Então, vai ter muita atividade no início e muito teste, tá? Por isso que é importante que os seus pais vão pegar o material, porque já tem teste para ser feito hoje, tá? Por exemplo, vamos lá no roteiro aqui, né? Que se os seus pais já tiverem pego, vocês estão com ele aí em mãos. De matemática. Olha só, no dia 1º/6, eu tenho uma atividade para a gente fazer. Ó. Vamos concluir as atividades sobre frações no livro de matemática? Página 63. E responda as atividades 1 e 2. Então, lá no livro de matemática, deixa eu pegar o meu livro de matemática aqui. Língua portuguesa. Matemática, página 63. Opa, fui lá longe, fui lá na página 100 e pouquinhos. 63, 62, 61, 63. Tá lá, ó. Tem lá um pouquinho para aprender, né? Como calcular porcentagens sobre determinada quantidade. Precisamos entender as relações das frações. Como é que eu vou calcular essas porcentagens, né? Tá lá explicando certinho, matéria que a gente já viu. Por exemplo, como que eu sei calcular a porcentagem de 10% de 100? Para calcular 10% de determinada quantidade, basta dividir essa quantidade por 10, pois 10% representa 1/10, certo? Então, olha só, por exemplo, lá na primeira atividade, a primeira aqui, ó, vocês vão responder essas duas na página 63. Para cada item, calcule quanto representa a porcentagem de cada. 10% de 160. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar, não é 10%, então eu vou dividir 160 dividido para 10, que é igual a 16. Eu calculei a porcentagem. A última, lá na F da número 1, ó, 50% de 280. Como é que eu vou fazer esse cálculo? 280 dividido para 2. Né? 50% não é metade? Então, eu vou dividir pela metade, certo? Certinho. 1% eu vou dividir para 100. 50% de 48 eu vou dividir para 2, né? Porque olha só, se eu tenho 100% de uma coisa e eu tiro 50%, vamos supor que aqui eu tenho uma bola, né? A minha mão está representando uma bola. E aí eu tenho 100% dessa bola, divido ela 50%. Tem 50% para cá, 50% para cá. Por que eu não divido por 50, professor? E sim para 2? Eu dividi para 2 pedaços, não é mesmo? Olha aí, né? Então, essa vai ser a divisão que a gente vai fazer, tá bom? Tá lá? Então, é simples, é fácil, tá lá explicando em cima. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá? E atividade apenas a 1 e a 2, lá da página 63. Então, tudo bem tranquilinho, tá? E aí, o que mais que a gente tem aqui no dia 1º? A gente tem ciências, né? Português, estou passando ciências. Ciências, já que aprendemos quase tudo sobre o nosso sistema, que entregam o nosso corpo humano, vamos responder atividades da página 153 e 154, tá? Para começar, o livro está aqui, ó. 153 e 154. Vamos, 155. É no livro de atividades? Eu acho que é no livro de atividades, porque a página 153 aqui dá em história, né? Tá, vamos ver, é no livro de atividades. Pula pra cá, livro de atividades, achei. Vamos lá, página 153, 1, 155. Opa, começamos aqui, página 153. Então, olha só, tudo aquilo que a gente já estudou. Vamos começar no sistema respiratório, né? Eu não fui passando para vocês todos os sistemas, né? E agora vamos fazer a atividade sobre eles, né? Sistema respiratório e a página 154. Continuando essa atividade sobre o sistema respiratório. É só isso? Não, a gente tem mais páginas, né? Tem bem mais páginas. Olha só, e depois da 155 a gente vai até a 158. Então, olha só. Vocês vão fazer da página 153, que é sistema respiratório. Depois vão passar para a página 155, que é o sistema cardiovascular, que a gente já estudou. 155,
156, sistema cardiovascular. E aí, qual foi o último sistema que a gente estudou? Foi o sistema urinário. Já sabem, se tiver com dúvida, volta lá no vídeo, né? Olha só, sistema urinário, página 157. E aí a gente vai para a página 158, que é a última página da atividade de hoje de ciências, tá? Que a gente vai fazer ali sobre o sistema urinário. É, isso mesmo, 158 é a última página. Então, hoje é basicamente atividades, tá? Essa de ciências, como são muitas páginas, o que é que vocês fazem? Tenta responder na primeira de matemática, que é pouquinha, são só 2 questões, né? Responde ela, passa para o livro de ciências, responde ali a atividade de sistema respiratório. Se vocês não tiver com um pouquinho de gás, responde o resto, dá um tempo, dá uma pausa ali de meia hora, como se fosse um recreio, tá? 15 minutos, e volta e faz as atividades, tá? Eu passei muita por quê? Ah, professor, é muita atividade. É muita, mas é só coisa que vocês já sabem, só vídeos que a gente já viu, né? E qualquer coisa, eu tô aqui para ajudar. Pode me ligar, pode me mandar mensagem, pode mandar áudio, pode mandar foto, que eu tô à disposição de vocês, tá bom? Tá? Então, hoje é isso, são essas 2 atividades, qualquer coisa eu tô aqui e bons estudos para vocês.